Depois que meu acidente de carro me levou ao hospital, enviei uma foto minha em um estado deplorável. E o grupo da família explodiu. Minha mãe respondeu à minha irmã: estamos a caminho do spa para descansar no nosso fim de semana. Enquanto meu pai disse: não esqueça de colocar minhas garrafas na mala para a viagem. Minha irmã apenas marcou minha foto e escreveu: por que você mandou essa foto patética? Ainda não percebeu que ninguém quer responder? Nunca mais nos mande nada. Minha tia concordou. Alguns membros da família simplesmente não sabem lidar direito quando ignoram alguém. Ninguém apareceu. Dias depois, ainda com a roupa do hospital, abri o celular e vi 64 chamadas perdidas e uma mensagem do meu pai: ligue para nós agora. É sério. Eu liguei. E então, as luzes fluorescentes do hospital zumbiam acima de mim enquanto eu encarava a tela do celular, meus dedos tremendo ao digitar o que se tornaria a mensagem mais importante da minha vida. Mas deixe-me voltar um pouco e contar como cheguei até aqui, deitada neste quarto estéril, com bandagens cobrindo metade do meu rosto e meu braço esquerdo engessado. Meu nome é Lily, tenho 28 anos e trabalho como coordenadora de marketing em uma pequena empresa de tecnologia no centro de Seattle. Moro sozinha em um apartamento modesto, dirijo um Honda Civic confiável e, até 3 dias atrás, acreditava que tinha uma família que se importava comigo. Estava enganada sobre essa última parte. Tudo aconteceu em uma terça-feira chuvosa à noite. Eu voltava do trabalho ouvindo um podcast de crimes reais quando um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e atingiu o lado do motorista do meu carro. O impacto fez meu veículo girar pelo cruzamento até colidir com um poste de luz. Lembro do som dos pneus cantando, do vidro se estilhaçando e depois, nada. Acordei no Arborview Medical Center com uma concussão, 3 costelas quebradas, o braço esquerdo fraturado, múltiplos cortes no rosto e nos braços e o que os médicos chamaram de sangramento interno moderado. A primeira coisa que fiz, quando estava lúcida o suficiente para usar o celular, foi tirar uma foto minha e enviar no grupo da família, o clã Morrison, que incluía meus pais, James e Margaret Morrison, minha irmã mais velha, Jessica, e minha tia Carol. A foto não era bonita, meu rosto estava inchado e roxo, com curativos de borboleta segurando um corte na testa. Meu olho esquerdo quase fechado de tanto inchaço, e era possível ver o avental do hospital e os vários monitores ligados a mim. Eu parecia exatamente o que era, uma vítima de acidente de carro que havia escapado por pouco da morte. Digitei: oi, pessoal. Sofri um acidente de carro grave esta noite. Estou no Arborview Medical Center. Estou bem machucada, mas os médicos disseram que vou ficar bem. Realmente preciso do apoio da família agora. O que aconteceu em seguida ainda me aperta o peito, numa mistura de dor e raiva. Em poucos minutos, o grupo da família começou a pipocar, mas não com a preocupação e o carinho que eu desesperadamente precisava. Em vez disso, eu assisti em tempo real enquanto minha família revelava exatamente o que pensava de mim. Minha mãe, Margaret, foi a primeira a responder, mas não para mim. Ela respondeu diretamente à minha irmã, Jéssica. Estamos a caminho do spa para descansar no nosso fim de semana. Você lembrou de reservar a massagem para casal no sábado? Meu pai, James, entrou em seguida. Não esqueça de colocar minhas garrafas na mala para a viagem. Quero experimentar o novo uísque que comprei. Então veio a resposta da minha irmã Jéssica, que foi como uma faca girando no meu peito. Ela marcou diretamente minha foto e escreveu: por que você mandou essa foto patética? Ainda não percebeu que ninguém quer responder? Nunca mais nos mande nada. Por fim, minha tia Carol, que eu sempre achei ser a mais bondosa da família, também entrou no coro. Alguns membros da família simplesmente não sabem lidar direito quando são ignorados. Fiquei encarando a tela do celular, lendo e relendo aquelas mensagens. Ninguém reconheceu que eu tinha sofrido um acidente. Ninguém perguntou se eu estava bem. Todos estavam seguindo com o fim de semana no spa como se eu não tivesse acabado de sobreviver a um acidente que poderia ter sido fatal. As enfermeiras notaram meu estado. Uma mulher gentil chamada Maria, que vinha me checar a cada poucas horas, sentou-se ao lado da minha cama. Querida, o que houve? Você parece chateada. Está com dor? Eu não consegui dizer a ela que a dor física dos ferimentos não chegava nem perto da devastação emocional que eu sentia.
Em vez disso, apenas balancei a cabeça e disse que estava cansada. Na semana seguinte, permaneci naquele quarto de hospital me recuperando dos ferimentos e tentando processar o que havia acontecido com a minha família. Amigos do trabalho foram me visitar. Minha vizinha, Dona Jackson, me levou flores. Até o carteiro, Tony, passou para ver como eu estava depois de ouvir sobre o acidente com a Dona Jackson. Mas da minha família, silêncio absoluto. Os médicos me mantiveram em observação prolongada por causa da hemorragia interna e precisei de outra cirurgia para reparar os danos nas costelas. A recuperação foi lenta e dolorosa, mas me deu muito tempo para pensar. A ironia não passou despercebida. Completos estranhos e conhecidos ocasionais demonstravam mais cuidado e preocupação comigo do que as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Durante aquelas longas horas deitada no leito do hospital, tive bastante tempo para refletir sobre meu relacionamento com minha família. Percebi que não era a primeira vez que eles me descartavam ou me faziam sentir como um peso. Crescendo, Jéssica sempre foi a filha de ouro. Mais bonita, mais popular, tirava notas melhores e agora trabalhava como uma corretora de imóveis de sucesso, faturando 6 dígitos por ano. Enquanto isso, eu era complicada a que fazia perguntas demais, a que nunca se encaixava no que eles achavam que uma filha deveria ser. As memórias voltaram como uma enxurrada enquanto eu fitava as placas do teto. Quando me formei como oradora da turma no ensino médio, meus pais passaram o jantar inteiro falando sobre o novo namorado da Jéssica, em vez de comemorar minha conquista acadêmica. Quando recebi minha primeira promoção no trabalho, eles esqueceram de me parabenizar porque estavam ocupados organizando a festa de aniversário da Jéssica. Quando comprei meu primeiro apartamento, criticaram o bairro em vez de celebrar minha independência. Lembrei do meu aniversário de 16 anos, quando me prometeram um carro, mas deram para Jéssica, porque ela precisava mais para suas atividades sociais. Eu havia trabalhado meio período em uma cafeteria por meses, economizando cada centavo para pagar o seguro e a gasolina, apenas para assistir minha irmã sair dirigindo aquele que deveria ter sido o meu Honda Accord. Também recordei a vez em que entrei para a lista de honra da faculdade, e a resposta da minha mãe foi: "Que bom, querida, mas você viu que a Jéssica foi eleita a rainha do baile?" Ou quando corri uma meia-maratona beneficente, arrecadando mais de $3.000 para a pesquisa do câncer, mas o jantar em família girou inteiramente em torno do novo corte de cabelo da Jéssica. Até os feriados eram dolorosos. Todo Natal, Jéssica recebia joias caras, roupas de grife e artigos de luxo, enquanto eu ganhava presentes práticos, meias, material escolar ou vales presente de redes de restaurantes. Quando tentei conversar com meus pais sobre essa diferença gritante, eles me faziam gaslighting, dizendo que eu estava sendo dramática ou exagerando. Esse padrão se estendia até aos eventos de família. Em casamentos, formaturas e reuniões, Jéssica sempre era apresentada como nossa filha de sucesso, a corretora de imóveis, enquanto eu era apenas nossa outra filha, Lily. Minha tia Carol se derretia falando das conquistas da Jéssica, mal reconhecendo minha presença. A única que parecia realmente me enxergar além do papel de irmã menor da Jéssica era a vovó Rose. Pensei em todas as vezes em que tentei provar meu valor para eles, fiz trabalho voluntário em abrigos de sem-teto, doei sangue regularmente, ajudava vizinhos idosos com as compras e visitava a vovó Rose todos os domingos, sem falhar. Mas nada disso importava. Aos olhos deles, eu sempre seria a filha decepcionante, incapaz de se comparar à perfeição da Jéssica. O que aconteceu no hospital não foi uma exceção. Foi a consequência inevitável de uma vida inteira de negligência emocional e favoritismo. Eles me treinaram a não esperar nada, e eu, tola, acreditei que uma emergência médica pudesse finalmente acordá-los para o fato de que tinham outra filha que também merecia amor e preocupação. Enquanto eu estava deitada, com as costelas quebradas latejando e o rosto pulsando de dor, percebi algo profundo: eu mesma vinha participando do meu próprio sofrimento há anos. Aceitei as migalhas de atenção, inventei desculpas para o comportamento deles e me convenci de que tudo melhoraria se eu simplesmente me esforçasse mais para conquistar o amor deles. Mas amor não é algo que se conquista dentro de uma família. Deve ser incondicional, dado livremente e demonstrado de forma consistente. O fato de eu ter passado 28 anos tentando conquistar algo que deveria ter sido meu direito de nascença foi talvez a realização mais trágica de todas. Lembrei de todas as reuniões de família em que me senti invisível, de todas as minhas conquistas ignoradas, de todas as vezes em que fizeram planos sem me incluir.
O incidente no hospital foi apenas o ápice de uma vida sendo tratada como alguém de menor valor. Mas durante aqueles 3 dias, algo começou a crescer dentro de mim. Primeiro foi dor, depois transformou-se em raiva, e por fim cristalizou em algo muito mais perigoso: determinação. Na sexta-feira seguinte, exatamente uma semana depois de eu ter enviado aquela foto, finalmente recebi alta. O médico disse que eu estava me recuperando bem, embora precisasse de fisioterapia para o braço e consultas regulares nos meses seguintes. Enquanto colocava minhas poucas coisas em uma bolsa, meu celular começou a vibrar. Olhei para a tela e vi que tinha 64 chamadas perdidas. 64. Todas de vários membros da família, mas a maioria do meu pai. Havia também dezenas de mensagens de texto, todas marcadas como urgentes. A mais recente, do meu pai, dizia: "Ligue para nós agora." É sério. Sentei-me na beira da cama do hospital, ainda usando o avental que me deram, e disquei o número do meu pai. Ele atendeu no primeiro toque. "Li, graças a Deus. Onde você estava? Tentamos falar com você por horas." Sua voz estava frenética, desesperada até. Eu nunca tinha ouvido meu pai soar assim. "Eu estive no hospital, pai." "Lembra do acidente de carro de que falei há uma semana?" Houve uma pausa. "Que acidente de carro?" "Lily, precisamos que você venha para casa agora. Aconteceu uma coisa terrível." Quase ri da absurdidade. "Que acidente de carro?" Eu mandei uma foto minha no leito do hospital. "Você, a mamãe, a Jéssica e a tia Carol viram. Vocês estavam planejando o fim de semana no spa, lembra?" Outra pausa. Mais longa dessa vez. "Lily, eu não sei do que você está falando. Nunca recebemos foto nenhuma. Tentamos falar com você porque o advogado da sua avó entrou em contato há alguns dias. A vovó Rose faleceu na terça-feira passada e, segundo o testamento, você é a principal beneficiária." O mundo pareceu parar de girar. A vovó Rose, mãe do meu pai, tinha morrido na mesma noite do meu acidente e eu era sua única herdeira. "Isso é impossível, pai." A vovó sempre disse que deixaria tudo igualmente para a família. "Também pensávamos isso", respondeu ele, a voz tensa. "Mas, aparentemente, ela mudou o testamento 6 meses atrás. Ela deixou tudo para você." "Tudo, Lily." "A casa, os investimentos, a apólice de seguro de vida. Estamos falando de $2 milhões." Senti que ia desmaiar. 2 milhões. A vovó sempre viveu modestamente. Eu sabia que ela era dona da casa em Belleville e tinha cuidado com o dinheiro, mas nunca imaginei que valesse tanto. "O advogado precisa iniciar o processo de inventário, e há documentos que você precisa revisar", continuou meu pai. "A partilha completa vai levar alguns meses, mas ele precisa se encontrar com você em breve para começar." "Quando pode vir para casa?" "Estou recebendo alta agora", respondi, ainda atordoada. "Mas, pai, e sobre o grupo da família?" "Que grupo, Lily?" "Só venha para casa. Precisamos conversar sobre tudo isso pessoalmente." Desliguei e imediatamente abri o grupo da família. Rolei até a noite da terça-feira anterior, procurando minha foto e as mensagens subsequentes, mas algo estranho apareceu. Havia um buraco no histórico, e a lista de participantes mostrava atividade administrativa recente. Verifiquei meu histórico de notificações, e lá estavam evidências claras de que eu havia recebido várias mensagens dos meus familiares naquela noite, embora elas já não aparecessem no chat. Será que eu tinha imaginado tudo? Será que estava tão traumatizada pelo acidente que havia alucinado aquelas respostas cruéis? Fiz capturas de tela, só por precaução, mas não havia nada para capturar. Confusa e emocionalmente esgotada, me vesti e pedi um Uber de volta para meu apartamento. Precisava tomar banho, trocar de roupa e processar tudo antes de lidar com minha família e essa questão da herança. Mas, naquela tarde, sentada no meu apartamento, algo me incomodava profundamente. Eu tinha certeza de que havia enviado aquela foto e recebido aquelas respostas sem coração. Eu podia ter sofrido uma concussão, mas não estava delirando. Peguei meu notebook e fiz algo que raramente fazia: verifiquei os detalhes técnicos do grupo da família. O que encontrei fez meu sangue gelar.
O chat mostrava sinais de atividade administrativa recente. Alguém com privilégios de administrador havia removido e readicionado membros ao grupo, um truque antigo usado para limpar o histórico visível de mensagens, mas mantendo a estrutura do grupo. Fui mais fundo, explorando o histórico de notificações e os sistemas de backup do meu celular. Os smartphones modernos guardam registros extensos das notificações recebidas, mesmo depois que as mensagens são apagadas. Passei 3 horas vasculhando cuidadosamente, até finalmente encontrar o que procurava: os registros de notificações da terça-feira à noite, mostrando mensagens recebidas de cada membro da família, junto com pré-visualizações de texto que haviam sido armazenadas pelo sistema de notificações. Lá estavam elas, fragmentos das respostas cruéis, preservados no banco de dados do celular, com carimbos de hora provando exatamente quando cada mensagem havia sido enviada. Margaret Morrison, estamos a caminho do spa. Jessica Morrison, por que você mandou essa foto patética? James Morrison, não esqueça de colocar minhas garrafas na mala. Eles tinham visto minha foto do acidente. Tinham ignorado minha dor. Tinham continuado planejando o fim de semana no spa enquanto eu estava quebrada em uma cama de hospital. E quando descobriram sobre a herança, entraram em pânico e tentaram apagar os rastros. Mas cometeram um erro crucial: não sabiam que eu conseguia recuperar mensagens deletadas. A ironia da situação não passou despercebida. Minha família sempre havia menosprezado minha inteligência e minhas habilidades técnicas. Quando eu estava no ensino médio e aprendi sozinha programação básica e design de sites, meu pai disse que era perda de tempo para uma menina. Quando me formei em marketing com especialização em ciência da computação, minha mãe perguntou por que eu não tinha escolhido algo mais feminino, como pedagogia ou enfermagem. Durante a faculdade, trabalhei meio período no helpdesk da universidade, onde aprendi sobre recuperação de dados, perícia digital e a permanência das comunicações eletrônicas. O que minha família não sabia era que eu tinha mantido essas habilidades ao longo da carreira, ajudando minha equipe de marketing com problemas técnicos e análise de dados. A tentativa deles de apagar as provas da própria crueldade foi de amadores. Eles simplesmente apagaram as mensagens da interface visível do chat, sem entender que os smartphones modernos mantêm múltiplas camadas de armazenamento. As mensagens ainda estavam lá em arquivos em cache, sistemas de backup e registros de metadados. Era como tentar incendiar uma casa e deixar intactos os alicerces e o porão. Enquanto olhava para as mensagens recuperadas, uma estranha sensação de calma tomou conta de mim. Pela primeira vez na vida, eu tinha provas inegáveis de como minha família realmente me via. Sem mais gaslighting, sem mais me fazer duvidar da minha própria percepção, sem mais dizer que eu era sensível demais ou que estava imaginando coisas. Passei o restante da sexta-feira à noite planejando. Não iria confrontá-los diretamente. Isso só resultaria em negativas, manipulação e mais gaslighting. Em vez de confrontá-los diretamente, decidi que lhes daria exatamente o que mereciam e faria isso de um jeito que expusesse o verdadeiro caráter deles para todos que importavam. Mas primeiro eu precisava entender toda a extensão do que tinha acontecido. Comecei a documentar tudo: o acidente, a linha do tempo dos eventos, as mensagens, a exclusão delas e a revelação sobre a herança. Criei uma planilha detalhada com horários, capturas de tela e informações técnicas sobre como recuperei os dados apagados. Também iniciei uma pesquisa sobre minhas opções legais. Embora o que eles tivessem feito não fosse necessariamente crime, poderia haver implicações relacionadas à herança e às tentativas de manipulação da situação. Marquei uma consulta com um advogado para a semana seguinte. Mais importante ainda, comecei a refletir sobre as implicações mais amplas do comportamento deles. Não se tratava apenas de um incidente ou de uma herança. Era sobre um padrão de abuso emocional e negligência que havia moldado minha vida inteira. O episódio no hospital tinha sido apenas o momento em que as máscaras finalmente caíram por completo. Na manhã de sábado, dirigi até minha casa de infância, em Belleville. Meus pais ainda moravam na mesma casa em que cresci, uma bela colonial de 4 quartos em um bairro de classe média alta. O carro da Jéssica estava na entrada, junto com o Honda CR-V da tia Carol. Todos estavam lá, me esperando. Entrei e os encontrei sentados ao redor da mesa da cozinha, com expressões de ansiedade e culpa. Minha mãe se levantou imediatamente e tentou me abraçar. Lily, estávamos tão preocupados com você. Quando não conseguimos falar com você, pensamos que algo terrível tivesse acontecido.
Afastei-me do abraço e me sentei de frente para eles. Algo terrível aconteceu. Eu sofri um acidente de carro na terça-feira à noite. Passei 3 dias no hospital. Por que não nos contou? Perguntou Jéssica, com uma expressão de preocupação tão convincente que quase parecia real. Eu contei. Mandei uma foto no grupo da família. Todos vocês viram. Lily, querida, meu pai disse suavemente. Não havia foto nenhuma. Conferimos nossos celulares várias vezes. Não recebemos nenhuma mensagem sua sobre acidente algum. Peguei meu celular e abri o aplicativo de análise técnica que tinha baixado. Interessante, pai. Porque eu tenho aqui os registros de notificação mostrando exatamente quando cada um de vocês respondeu à minha foto no hospital. A cor sumiu do rosto deles quando comecei a ler os horários e prévias de mensagens. Terça-feira, 21h47. Lily Morrison enviou uma foto ao grupo Morrison Family Chat. Mostrei a captura de tela da minha mensagem enviada. Oi, pessoal. Sofri um acidente de carro grave hoje à noite. Estou no Arborview Medical Center. Bem machucada, mas os médicos disseram que vou ficar bem. Preciso muito de apoio da família agora. Continuei lendo as entradas do log de notificações. Terça-feira, 21h52. Notificação de Margaret Morrison. Estamos a caminho do spa para descansar. Terça-feira, 21h54. Notificação de James Morrison. Não esqueça de colocar minhas garrafas na mala. Terça-feira, 21h56. Notificação de Jessica Morrison. Por que você mandou essa foto patética? Ainda não percebeu. Terça-feira, 21h58. Notificação de Carol Thompson. Alguns membros da família simplesmente não sabem lidar direito quando são ignorados. O silêncio na sala era sufocante. Minha tia Carol olhava fixamente para as próprias mãos. Jéssica tinha lágrimas nos olhos, mas eu não sabia se eram de culpa ou de medo. Meus pais pareciam querer desaparecer dali. Vocês manipularam o grupo, continuei calmamente. Alguém com privilégios de administrador removeu e readicionou membros para apagar o histórico visível, achando que isso eliminaria as provas. Mas os registros de notificação não desaparecem quando se manipula um chat. Todo smartphone mantém um histórico das notificações recebidas, mesmo que as mensagens sejam ocultadas. Meu pai foi o primeiro a falar. Lily, nós podemos explicar. Explicar o quê, pai? Como vocês ignoraram o pedido de ajuda da própria filha porque estavam ocupados demais planejando um fim de semana no spa? Explicar como chamaram minha foto do acidente de patética? Explicar como me disseram para nunca mais mandar nada? Ficamos em choque, disse minha mãe, com a voz fraca. Não sabíamos como responder. Eu ri, mas sem humor algum. Vocês estavam em choque? Eu é que estava. Chocada ao descobrir que minha família se importava tão pouco comigo que nem foi capaz de reconhecer que eu estava deitada numa cama de hospital. Desculpa, murmurou Jéssica. Nós sentimos muito, muito mesmo. Minha mãe disse, com a voz embargada. Entramos em pânico quando soubemos da vovó Rose. E nós pensamos. Pensaram o quê? Interrompi. Que poderiam simplesmente apagar as provas e fingir que nunca aconteceu. Que poderiam me manipular para esquecer como me trataram no meu momento mais sombrio. Levantei-me e encarei cada um deles, um por um. É o seguinte, eu vou me encontrar com o advogado da vovó Rose e aceitar a herança. Toda ela. Depois, vou usar esse dinheiro para construir uma vida que não inclui nenhum de vocês. Lily, por favor, meu pai implorou. Nós somos família. Cometemos um erro, mas ainda somos família. Não, não somos. Respondi friamente. Família não abandona um ao outro. Família não ignora a dor do outro. Família não tenta encobrir sua própria crueldade quando ela se torna inconveniente. Caminhei até a porta, mas antes de sair, virei-me mais uma vez. Ah, e mais uma coisa. Vou garantir que todos saibam exatamente o tipo de pessoas que vocês são. Cada amigo da família, cada vizinho, cada colega, todos verão as mensagens recuperadas.
todos vão saber que, enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital, quebrada e machucada, minha família estava planejando tratamentos de spa e me mandando parar de incomodar com minhas fotos patéticas. A reunião com o advogado da vovó Rose, o Sr. Peterson, foi surreal. Ele explicou que minha avó realmente havia mudado o testamento 6 meses antes, deixando tudo para mim. A casa em Belleville valia cerca de $800.000. A carteira de investimento somava 900 mil. E a apólice de seguro de vida acrescentava mais 300 mil. Ela disse que você era a única que a visitava regularmente sem querer nada em troca, explicou o advogado. Mencionou que seus pais e sua irmã só apareciam quando precisavam de dinheiro, e que sua tia raramente a via. Você, por outro lado, vinha todos os domingos apenas para tomar chá e conversar. Era verdade. Eu visitava a vovó Rose todo domingo havia 10 anos, desde que entrei na faculdade. Não porque esperasse algo em troca, mas porque realmente gostava da companhia dela. Ela era uma mulher extraordinária, que sobreviveu à Grande Depressão, criou 5 filhos e construiu uma vida de sucesso com muito trabalho e determinação. Ela também deixou isto para você, disse o Sr. Peterson, entregando-me um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia cuidadosa da vovó. Abri mais tarde, sozinha em meu apartamento. Dentro estava uma carta que me fez chorar pela primeira vez desde o acidente. Minha querida Lily, se você está lendo isto, é porque já me fui. E provavelmente está se perguntando por que deixei tudo para você. A resposta é simples: você foi a única que me amou pelo que eu era, não pelo que eu podia dar. Seus pais me veem como um seguro para a aposentadoria. Sua irmã me vê como fonte de dinheiro para a entrada de uma casa maior. Sua tia me vê como obrigação. Mas você me vê como família. Sei que os outros vão ficar chateados com a minha decisão. Provavelmente vão tentar fazê-la se sentir culpada ou convencê-la a dividir. Não os ouça. Esse dinheiro é seu porque você o conquistou com anos de amor genuíno e cuidado. Use-o com sabedoria, minha querida menina. Construa uma vida que a faça feliz. E lembre-se, família não é apenas laço de sangue. É quem está presente quando você mais precisa. Com amor, vovó Rose. PS. Espero que você nunca precise descobrir quem é sua verdadeira família em circunstâncias difíceis. Mas, se precisar, confie em seus instintos. Ao ler o pós-escrito, percebi que a vovó Rose, de algum modo, já sabia que esse momento chegaria. Ela enxergara através da fachada da minha família e me preparou para a traição inevitável. Nas semanas seguintes, cumpri minha promessa. Compartilhei as mensagens recuperadas com todos que importavam. Publiquei nas redes sociais, em uma longa postagem explicando o que havia acontecido. Enviei para parentes distantes, amigos da família e até alguns colegas e vizinhos dos meus pais. As respostas foram rápidas e unânimes, todos ficaram horrorizados com o comportamento da minha família. Até os amigos mais próximos dos meus pais começaram a se afastar. Jéssica perdeu vários clientes depois que a história veio à tona. Minha tia Carol foi discretamente convidada a deixar seu cargo de voluntária no centro comunitário local. A postagem que fiz nas redes sociais viralizou em poucas horas. Amigos, conhecidos e até completos estranhos começaram a compartilhar suas próprias histórias de traição e negligência familiar. A seção de comentários virou quase um grupo de apoio para pessoas que haviam passado pelo mesmo. Um comentário em especial me marcou. Era de uma mulher chamada Jennifer, que escreveu: "Foi exatamente o que aconteceu comigo quando fiz uma cirurgia no ano passado. Minha família estava ocupada demais planejando uma viagem de férias para me visitar no hospital. Mas, ao contrário de você, eu não tinha provas. Eles conseguiram me manipular até acreditar que eu estava exagerando. Obrigada por mostrar que esse tipo de comportamento não é normal nem aceitável." Outro comentário, de um homem chamado Robert, dizia: "Meus pais fizeram algo parecido quando fui diagnosticado com câncer. Eles estavam mais preocupados com o impacto da minha doença na agenda social deles do que com a minha recuperação. Demorei anos para perceber que o comportamento deles dizia tudo sobre eles e nada sobre o meu valor como pessoa." Ler essas respostas me fez perceber que minha experiência não era única. Havia milhares de pessoas por aí que haviam sido emocionalmente abandonadas por suas famílias em seus momentos mais vulneráveis. A diferença é que eu tinha provas e estava disposta a usá-las.
Logo as emissoras de notícias locais começaram a repercutir o caso. Uma repórter do canal Cairo 7 entrou em contato perguntando se eu aceitaria dar uma entrevista sobre dinâmicas familiares em emergências médicas. Recusei. Preferia deixar minha família lidar com as consequências de suas próprias ações, sem oferecer mais holofotes. Mas a história alcançou públicos inesperados. Recebi uma mensagem da doutora Patrícia Williams, terapeuta familiar especializada em sistemas narcisistas. Ela perguntou se poderia compartilhar minha história anonimamente em seu próximo livro sobre abuso emocional em famílias. O que você passou é um exemplo clássico de bode expiatório e abandono emocional. O comportamento da sua família durante a sua emergência médica revela um nível de frieza que vai muito além de uma disfunção familiar comum. O fato de eles terem tentado encobrir tudo quando o dinheiro entrou em jogo mostra que eles sabiam que estavam errados, mas só se importam com as consequências quando isso afeta eles próprios. A mensagem da doutora Williams me ajudou a entender que o que vivi não era apenas grosseria ou descaso. Era uma forma de abuso psicológico que havia me acompanhado a vida toda. O episódio no hospital foi apenas o exemplo mais dramático de um padrão constante. Mas a resposta mais inesperada veio de uma fonte improvável, meu primo Mark, filho da tia Carol, que morava em Portland. Ele me ligou 2 semanas depois que compartilhei as mensagens. Lily, não consigo acreditar no que minha mãe e seus pais fizeram com você. Isso é absolutamente nojento. Quero que saiba que nem todos nesta família são assim. Mark e eu nunca fomos muito próximos, mas ele se tornou um aliado inesperado. Também revelou algo que fez tudo finalmente se encaixar. Você precisa saber, seus pais e minha mãe falavam sobre o dinheiro da vovó Rose há meses. Eles tinham certeza de que seria dividido em 4 partes entre seus pais, a Jéssica e a minha mãe. Já estavam fazendo planos para a parte de cada um. Foi então que tudo fez sentido. O desprezo cruel pelo meu acidente não tinha sido apenas frieza aleatória. Eles estavam confiantes de que herdariam uma quantia significativa e se sentiram à vontade para mostrar suas verdadeiras cores, porque acreditavam que já não precisavam manter a fachada de se importar comigo. Quando descobriram que eu era a única beneficiária, entraram em pânico e tentaram apagar as pistas. Mas era tarde demais. As máscaras haviam caído, e eu tinha visto quem eles realmente eram. 6 meses depois, usei parte da herança para comprar um lindo apartamento no centro de Seattle, com vista para a Bahia. Também criei um fundo de bolsas em uma faculdade comunitária local para estudantes que haviam saído do sistema de adoção sem apoio familiar porque eu sabia exatamente como era viver sem esse suporte. O processo de comprar o apartamento foi terapêutico de formas que eu não esperava. Ao caminhar pelos cômodos vazios, percebi que aquele seria o primeiro lar que eu teria na vida sem estar manchado por lembranças de desfunções familiares. Cada canto daquele apartamento seria preenchido com minhas próprias escolhas, minhas próprias memórias, minha própria vida. Contratei uma designer de interiores chamada Clary, especializada em criar espaços que favorecem a cura emocional. Quando contei minha história, ela entendeu imediatamente. Não estamos apenas projetando um espaço para morar, ela disse. Estamos criando um santuário onde você poderá se curar de anos de traumas emocionais e construir uma nova identidade, livre das dinâmicas tóxicas da sua família. O processo de design acabou se tornando uma forma de terapia. Cada escolha de móvel, cada paleta de cores, cada obra de arte foi pensada para refletir quem eu realmente sou, não quem minha família tentou me fazer acreditar que eu era. A sala de estar ganhou um belo sofá em L, perfeito para receber amigos. A sala de jantar recebeu uma mesa para 8 pessoas, porque eu queria criar as reuniões acolhedoras e cheias de calor humano que nunca experimentei na infância. O quarto de hóspedes foi planejado com carinho para que amigos se sentissem confortáveis em passar a noite. Diferente da casa onde cresci, onde visitas eram tratadas como incômodos, meu espaço sempre estaria aberto para as pessoas que eu amava. Encomendei a um artista local uma peça exclusiva para o hall de entrada, uma obra em técnica mista que trazia, em uma caligrafia elegante, a frase "Família é quem está presente", cercada por imagens de crescimento, cura e novos começos. O fundo de bolsas exigiu mais planejamento, mas se tornou um dos projetos mais significativos da minha vida. Em parceria com o setor de assistência financeira da faculdade comunitária, criamos a Bolsa Memorial Rose Morrison, destinada a jovens que saíram do sistema de adoção. O fundo não oferecia apenas ajuda com mensalidades, mas também apoio para moradia, livros e despesas básicas. A primeira contemplada foi M,
uma jovem que estava em lares adotivos desde os 12 anos. Quando veio ao meu escritório para agradecer, desabou em lágrimas. Ninguém nunca acreditou em mim desse jeito. A maioria das pessoas vê os jovens do sistema de adoção como casos perdidos, mas você está me dando a chance de provar que sou mais do que as minhas circunstâncias. As palavras de Amy me lembraram algo que a vovó Rose sempre dizia: a medida de uma pessoa não é de onde ela vem, mas o que escolhe fazer com as oportunidades que recebe. Hoje construí uma família escolhida, formada por amigos e colegas que realmente se importam comigo. Aos fins de semana, sou voluntária em um abrigo de animais. E comecei a namorar um homem incrível chamado Alex, que trabalha como paramédico. Quando contei a ele sobre meu acidente e a reação da minha família, ele ficou tão indignado que brincou dizendo que poderia acidentalmente passar a ambulância no pé deles. Recusei, claro, mas apreciei o sentimento. Alex tinha sua própria história de disfunção familiar. Seus pais o haviam renegado quando ele se assumiu gay na faculdade, e ele também passou anos construindo uma família escolhida de amigos que o amam e apoiam incondicionalmente. A coisa mais bonita sobre a família escolhida, ele me disse certa noite, enquanto víamos o pôr do sol da sacada do meu apartamento, é que todo mundo está ali porque quer estar. Ninguém é obrigado por sangue, culpa ou manipulação. É amor puro e respeito mútuo. Nosso relacionamento se desenvolveu de forma lenta e natural. Alex nunca me pressionou a me reconciliar com minha família biológica, nem sugeriu que eu estava sendo dura ou rancorosa demais. Pelo contrário, ele apoiou meu processo de cura e me ajudou a reconhecer padrões saudáveis de relacionamento. Através dele, conheci sua família escolhida, um grupo de amigos unidos que se apoiam há mais de uma década. Eles me receberam de braços abertos e, pela primeira vez na vida, experimentei o que é estar em uma dinâmica familiar realmente saudável. Jantávamos juntos todas as semanas, celebrávamos aniversários e feriados com alegria genuína e nos apoiávamos nos momentos difíceis. Quando um amigo, Marcos, perdeu o emprego, todos se mobilizaram para ajudá-lo com o aluguel e na busca por um novo trabalho. Quando outra amiga, Lisa, enfrentou um término doloroso, organizamos pacotes de cuidados e noites de cinema para animá-la. Era isso que família deveria significar: pessoas que aparecem umas pelas outras sem ficar cobrando nada em troca. Que celebram as conquistas sem inveja. Que oferecem apoio sem condições. Minha família biológica já tentou se reconciliar várias vezes. Mandaram e-mails, cartas e até apareceram no meu trabalho. Mas eu mantenho meus limites firmes. Não respondo a nenhuma comunicação deles e deixei claro, para nossos conhecidos em comum, que não tenho interesse em qualquer reconciliação. Algumas pessoas acham que sou dura demais. Dizem que famílias brigam e que eu deveria perdoar e seguir em frente. Mas essas pessoas não entendem o que é estender a mão no seu momento mais sombrio e ouvir de volta que você é patética e deveria parar de incomodar os outros. O acidente mudou minha vida de formas que eu nunca teria previsto. Sim, ele revelou a verdadeira natureza da minha família biológica, mas também me deu clareza e recursos para construir algo muito melhor. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem acabam nos levando aos melhores desfechos. Guardo a carta da vovó Rose em uma moldura na parede, ao lado de uma foto nossa do último Natal. Na foto, estamos rindo de alguma bobagem que ela disse sobre o bolo de frutas que tinha feito. Ela veste o suéter roxo que dei de presente de aniversário, e eu uso os brincos de pérola que ela me deu só porque sim. Olhando para aquela foto, percebi que eu tinha, sim, amor de família na minha vida, só não estava onde eu esperava. A vovó Rose me mostrou o que realmente significa família: pessoas que aparecem quando você precisa, que amam sem condições, que enxergam seu valor mesmo quando outros não enxergam. Quanto aos meus pais, a minha irmã e a minha tia, eles ficaram com exatamente o que mereciam, uns aos outros. Da última vez que soube, ainda estavam lidando com as consequências sociais do que fizeram. A empresa do meu pai perdeu vários contratos depois que seus clientes souberam do ocorrido. Minha mãe foi discretamente desconvidada do Clube do Livro. A carreira da Jéssica no mercado imobiliário sofreu um golpe enorme. E a tia Carol se mudou para outra cidade para fugir das fofocas. Eles fizeram suas escolhas quando decidiram ignorar minha dor e priorizar um fim de semana no spa. Agora tem que lidar com as consequências. Às vezes me perguntam se me arrependo de tê-los exposto tão publicamente. A resposta é não. Eles mostraram quem realmente eram no meu momento de maior necessidade.
Eu apenas garanti que todo mundo pudesse ver também. E, para ser sincera, nunca estive tão feliz. Aprendi que, às vezes, perder sua família é a melhor coisa que pode acontecer, principalmente quando isso abre espaço para pessoas que realmente merecem estar na sua vida. Da última vez que conferi nosso antigo grupo de mensagens, ele já tinha sido totalmente apagado. Acho que eles finalmente perceberam que tentar esconder a crueldade era inútil depois que ela já tinha sido exposta ao mundo. Ainda assim, guardo todos os prints em uma pasta especial no meu celular chamada Prova de Libertação. Porque, no fim das contas, foi isso que aquelas mensagens representaram, a minha libertação de pessoas que nunca mereceram meu amor em primeiro lugar. Hoje, quando alguém me pergunta sobre família, eu falo do Alex, que traz sopa quando eu fico doente. Falo da minha amiga Maria, do trabalho, que nunca esquece meu aniversário. Falo da minha vizinha, Dona Jackson, que rega minhas plantas quando viajo. Falo do meu primo Mark, que escolheu ser decente quando a própria mãe não foi. Essa é a minha família agora. As pessoas que escolhem estar presentes, que escolhem cuidar, que escolhem amar sem condições. E é uma família muito melhor do que aquela em que eu nasci.